Complementando a nossa aula de hoje, vou resolver aqui o problema situação 1 da nossa apostila. Então, está lá. Na pesquisa sobre o tamanho da frota de automóveis nas unidades federativas de nosso país, apresentado na seção, para começar, lá no início da apostila, foi coletado o número de veículos por habitante em cada localidade, indicados no conjunto A seguir. Então, aqui eu tenho um conjunto A, que indica a mim o número de veículos por habitante nas 27 unidades federativas do nosso país. Tá? E ele quer saber qual é a média e a mediana destes dados. E fornece também um gráfico, né, que representa esta situação. Gráfico de barras ou colunas. Então está aqui. Como é que eu vou fazer para calcular a média? Bem, a média é simplesmente o quê? Eu pego os dados que foram oferecidos e vou calcular a soma destes valores, dividir pela quantidade somada. Então tá lá. Eu tenho aqui os valores que indicam a mim o número de veículos por habitante nas 27 unidades federativas, 010, 010, etc. Somo todas elas, divido pela quantidade somada, no caso 27, e tenho o que eu quero, ou seja, a média, que no caso será 5,9 a soma dos dados, dividido pela quantidade de estados, 27. Portanto, a média será dada por 0,189 veículos por habitante. Lembrando que a média, ela é indicada, no caso chamei a minha variável de x, ela é indicada por barra, x barra. Portanto, 5,9 é a soma destes valores indicados aqui, 27 é o número de estados da federação, tá? Eu os conto aqui, tá certo? E a partir disto eu tenho a média. Poderia obtê-la aqui, tá? É a mesma coisa que pegar lá em cima. Note que aqui indica a mim a frequência de cada um dos dados nos diversos estados. Como é que eu vou fazer para cálculo da mediana? Bem, a mediana, ela é o quê? É a medida de tendência central que ocupa a posição média, equidistantes dos extremos. Então, eu pego os dados e vou pô-los em ordem crescente ou decrescente, não importa. Tá? E, uma vez postos os dados em ordem crescente ou decrescente, eu leio aquele que é o termo equidistante dos extremos ou é o termo central. Como eu tenho 27, né, ao pô-los em ordem crescente, eu ponho o primeiro e ponho o 27º. Aquele que ocupa a posição equidistante dos extremos é o 13º, tá certo? Portanto, eu tenho o 13º termo. Faço a leitura, né? 0,13 veículos por habitante. Faço a leitura lá nos dados ordenados e eu tenho como o 13º termo igual a 0,13 veículos por habitante. Então, a resposta do problema será x barra 0,189 veículos por habitante e a mediana 0,13 veículos por habitante. É isto.